Há um momento em que você percebe que depender da sua família e ter sua família são duas coisas muito diferentes. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida e passei anos aprendendo a verdade sobre depender da família depois dos 60, aprendendo da forma difícil. Ninguém te conta isso. Todo mundo diz que família cuida de família, que seus filhos estarão lá quando você precisar, mas depender deles muda tudo. E não da forma que você espera. Você não fica mais próxima das pessoas que precisa. Você se torna o fardo que são gentis demais para nomear, e eventualmente você desaparece. Não porque morre, mas porque param de te ver como qualquer coisa além de trabalho. Depois que o Ricardo morreu, tinha 68, ainda dirigindo durante o dia, ainda cozinhando minhas próprias refeições, ainda me virando. Pensei que tinha anos antes de precisar de ajuda de verdade, mas a idade não espera você estar pronta. Começou com dirigir à noite, não conseguia ver bem depois de escurecer, faróis viravam halos, placas de rua borravam. Então parei de dirigir à noite, sem problemas. Depois foi carregar coisas. Artrite nas mãos tornava sacolas de compras dolorosas, galões de leite impossíveis. Depois foi alcançar. Prateleiras altas ficaram perigosas, não conseguia trocar lâmpadas, não conseguia entrar no sótão. Depois foi lembrar, esquecendo se tinha tomado meus remédios, se tinha trancado a porta, se tinha desligado o fogão. Cada coisa sozinha era pequena, mas juntas somavam algo que não queria admitir. Precisava de ajuda. Meus filhos notaram antes de eu dizer qualquer coisa. Meu filho mais velho começou a passar aos sábados, checando coisas, consertando coisas, me olhando com essa expressão preocupada. Como está realmente, mãe? Estou bem, apenas envelhecendo. Ele não acreditou. Podia ver no rosto dele. Minha filha começou a ligar mais, oferecendo para me levar a lugares. Vou fazer compras de qualquer jeito, mãe. Do que precisa? No começo disse nada. Não queria impor. Mas uma semana acabou o leite, e o pão, e meu remédio de pressão. E não conseguia ir ao mercado. Então liguei para ela. Perguntei se tinha tempo. Ela disse claro. Veio naquela tarde. Trouxe tudo o que precisava. Agradeci. Ela disse que não era problema. Mas algo tinha mudado, algo sutil. Ela não era apenas minha filha mais, era minha ajudante, e eu não era apenas a mãe dela. Era alguém que precisava de ajuda. No ano seguinte pedi mais, porque precisava de mais. Caronas para consultas médicas, ajuda com o trabalho no jardim, alguém para trocar as pilhas do detector de fumaça. Meu filho viria. Passaria 1 hora consertando coisas, depois iria embora. Costumava ser que visitava só para visitar. Agora só vinha quando eu precisava de algo. E toda vez que ia embora, me sentia menor, como se estivesse desaparecendo nas minhas próprias necessidades. Num sábado, liguei para ele. Perguntei se podia me ajudar a mover alguns móveis. Ele disse que estava ocupado. Talvez semana que vem. Disse tudo bem, podia esperar. Mas ouvi algo na voz dele. Cansaço, talvez irritação, como se estivesse mantendo pontuação. E eu estava pedindo demais. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando naquele tom, naquela hesitação. Meu filho nunca tinha hesitado antes, nunca me fez sentir como um fardo, mas tinha me tornado um. Eu sabia. A prova veio algumas semanas depois. Precisava ir ao médico. Check-up de rotina. Marquei consulta para 2 da tarde numa terça. Liguei para meu filho mais velho. Perguntei se podia me levar. Ele disse sim, disse que estaria lá à 1h30. Dia da consulta, me arrumei cedo. Coloquei meu casaco bom. Fiz meu cabelo. Sentei perto da janela à 1h. 1h30 chegou. Sem carro. 1h45. Liguei. Caixa postal. 2 horas. Horário da minha consulta.
ainda sem resposta. 2h15. Liguei para o consultório do médico. Cancelei. Disse que remarcaria. 2h30. Tirei meu casaco. Sentei na mesa da cozinha. Olhei para o nada. 4h. Ele ligou de volta. Mãe, sinto muito. Reunião no trabalho demorou. Esqueci completamente. Vamos remarcar. Disse que estava tudo bem. Essas coisas acontecem. Mas não estava tudo bem, porque tinha sido esquecida. Deixada sentada no meu casaco como uma tola, porque algo no trabalho dele era mais importante que eu. Não maliciosamente, apenas, praticamente. Eu era esquecível agora, opcional, alguém que você podia remarcar. Não contei quanto tempo tinha sentado lá, quão tola me senti, quanto doeu. Apenas disse, tá bom, querido, outra hora. Depois disso, comecei a notar coisas que tinha estado ignorando, como minha filha suspiraria antes de dizer sim quando pedia ajuda, como meu filho diria, pode esperar até o fim de semana quando ligava, como trocavam olhares nos jantares de família quando mencionava precisar de algo, como se estivessem silenciosamente negociando quem teria que lidar com isso. Estava sendo passada, gerenciada, distribuída entre meus filhos como uma tarefa que ninguém queria. Tentei consertar pedindo menos. Parei de ligar a menos que absolutamente necessário. Tentei fazer coisas sozinha, mesmo quando não deveria. Precisava reabastecer uma receita, mas não queria incomodar ninguém. Fiquei 4 dias sem meu remédio de pressão. Minha filha encontrou o frasco vazio durante uma visita. Ficou brava. Mãe, por que não me contou? Isso é perigoso. Porque não queria ser um fardo. A senhora não é um fardo, mas o rosto dela contava uma história diferente. Frustrada, cansada, como se eu fosse uma criança que não podia ser confiada. Então tentei outra coisa. Tentei ser tão grata que não pudessem possivelmente se ressentir de me ajudar. Cada favor virou uma performance. Muito obrigada, realmente agradeço. Não sei o que faria sem você. Oferecia dinheiro para gasolina que não aceitavam. Comprava presentes que não podia pagar. Tentei fazer minha necessidade deles parecer valer o problema. Mas isso piorou tudo. Porque agora cada interação tinha esse peso, esse sentimento transacional. Eles ajudavam, eu me humilhava. Diziam que não era nada. Nenhum de nós acreditava. Minha filha finalmente disse algo, depois de me levar ao oftalmologista. Mãe, não precisa me agradecer 10 vezes. Sei que aprecia. Ela soou irritada, como se minha gratidão em si tivesse se tornado pesada. Parei de agradecê-la. Apenas disse uma vez, quietamente. A volta foi silenciosa. Percebi que não podia ganhar. Pedir demais era ruim. Ser grata demais era ruim. Tudo o que fazia só piorava. Então tentei retribuir, equilibrar a balança. Minha filha perguntou se eu podia tomar conta das crianças num fim de semana, sexta à noite até domingo. Estava exausta só de pensar. Minhas costas estavam doendo, não estava dormindo bem, mas disse sim, porque devia a ela, por todas as caronas, todos os favores, toda a ajuda. Sexta à noite deixaram as crianças, idade 6 e 9. Crianças boas, mas enérgicas. Jantamos, assistimos um filme. As coloquei na cama às 9. Sábado de manhã, acordei sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Costas em espasmo, cabeça latejando, mas tinha as crianças, tinha que dar conta. Tomamos café da manhã, tentei acompanhar, mas estava tão cansada. Ao meio-dia não conseguia lembrar se tinha dado ao mais novo o remédio de alergia. Procurei por todo lado o papel que minha filha tinha escrito. Não encontrei. Liguei para ela. Sem resposta. Entrei em pânico. Dei o remédio. Depois me preocupei que já tinha dado e esquecido. O mais velho quis sair. Disse tudo bem, mas fique no quintal. 10 minutos depois, tinha sumido. Andou de bicicleta ao redor do quarteirão. Voltou bem.
mais aqueles 10 minutos. Meu coração. No sábado à noite estava acabada, completamente esgotada. Fiz macarrão com queijo para o jantar. Comemos em silêncio. Não tinha energia para a conversa. As coloquei na cama cedo. Sentei no meu sofá e chorei. Domingo de manhã acordei no sofá. Pescoço duro, ainda com as roupas de ontem. As crianças já estavam acordadas, fazendo barulho na cozinha. Levantei rápido demais. Fiquei tonta. Estendi a mão para o balcão. Errei. Cai. Não forte. Me segurei na maior parte, mas cai. Ambas as crianças viram. Começaram a chorar. Acharam que estava machucada. Disse, estou bem, estou bem. Só perdi o equilíbrio. Mas não estava bem. Estava com 70 anos sentada no chão da cozinha tentando não assustar meus netos. Quando minha filha as buscou, o mais novo contou imediatamente. Vovó caiu. Ela olhou para mim, não com preocupação, com desapontamento. Mãe, não percebi que seria demais, deveria ter me contado. Mas não podia contar, porque precisava provar que ainda podia contribuir, ainda ser útil. Porque se estava apenas pegando e nunca dando, quanto valia? Naquela noite sentei sozinha na minha casa, cada osso doendo, cada músculo cansado, e entendi algo terrível. Tinha tentado 3 formas diferentes de fazer dependência funcionar: pedir menos, ser mais grata, tentar retribuir. E as 3 tinham falhado, porque o problema não era como dependia deles, era que dependia deles. Toda vez que precisava de carona, tirava 1 hora do dia deles. Cada lista de compras era uma tarefa adicionada às vidas já cheias deles. Cada consulta médica significava reorganizar as agendas deles. Não era mais a mãe deles. Era trabalho, obrigação, um problema que amavam, mas não sabiam resolver. E quanto mais precisava, mais invisível me tornava. Não eu, Margarida, a mulher que os criou, apenas minhas necessidades, minhas limitações, meus pedidos sem fim por ajuda. O ponto de ruptura foi num feriado. Minha filha estava recebendo. Todo mundo estaria lá. Precisava de carona. Liguei para meu filho mais velho 2 dias antes. Ele disse, claro, mãe, te pego às 2. No dia do feriado estava pronta a 1. Cabelo feito, vestido bonito, torta que tinha feito no dia anterior. 1h30, sem ligação. 1h45, liguei para ele. Caixa postal, 2 horas, nada. 2h15, liguei de novo. Ele atendeu. Mãe, sinto muito, estou super atrasado. Posso te pegar às 3? Disse tudo bem. 3 horas. Ele ligou de novo. Mãe, tem muito trânsito. Vai ser pelo menos mais 1 hora. Minha filha ligou logo depois. Disse que estava atolada cozinhando. Perguntou se talvez meu filho pudesse me buscar. Liguei para meu filho. Ele disse que estava lidando com os sogros. Mal conseguia ouvi-lo por causa do barulho. Perguntou se minha filha podia me buscar. Sentei no meu sofá, no meu vestido bom, segurando a torta. E entendi. Ninguém queria lidar comigo. Estava sendo passada como um problema que ninguém podia resolver. Liguei para minha filha de volta. Disse que não estava me sentindo bem, não ia conseguir ir. O alívio na voz dela foi imediato. Ah, tudo bem, mãe. Melhoras. Vamos sentir sua falta. Ela não sentiu minha falta. Estava grata que tinha resolvido o problema dela. Passei o feriado sozinha. Comi um sanduíche, assisti televisão. A torta ficou no balcão por 3 dias antes de jogar fora. E pensei sobre no que tinha me tornado. Não Margarida, não mãe, não a mulher que criou 5 filhos. Apenas um fardo que amavam, mas não podiam carregar. 1 semana depois do feriado, algo aconteceu que não esperava. Estava no mercado, com dificuldade. Tinha pego táxi até lá, mas não conseguia gerenciar as sacolas. Em pé, no estacionamento, tentando descobrir o que fazer. Sara, minha jovem vizinha de 2 casas, parou. Me viu, saiu sem perguntar. Pegou minhas sacolas, colocou no carro dela. Vou te levar para casa. É no meu caminho. No carro, ela disse algo que mudou tudo.
Vou ao mercado toda sexta de manhã. Se quiser, vem comigo. Vamos juntas. Não como favor, como companhia. Comecei a ir com ela toda sexta. Fazíamos compras juntas. Conversávamos sobre nada importante. Tomávamos café depois. Ela nunca me fez sentir como se estivesse a inconveniando, porque não era sobre me ajudar. Era sobre nós, juntas. Numa sexta, depois do café, ela disse: "Espero por isso. É a melhor parte da minha semana." A minha também, disse. E era verdade. Comecei a pensar diferente, sobre ajuda, sobre dependência. Talvez o problema não fosse precisar de ajuda. Talvez fosse pedir às pessoas erradas. Encontrei um serviço de táxi especializado em consultas médicas. Custava dinheiro, mas eram confiáveis. Me pegavam no horário. Esperavam se consultas demorassem. O motorista, chamado Francisco, começou a me reconhecer. Perguntava como foi o médico. Lembrava detalhes de viagens anteriores. Começou a parecer menos um serviço e mais um amigo. Encontrei um adolescente da rua que precisava de dinheiro. Pagava R$ 20 todo sábado para fazer trabalho no jardim. Ele ficava depois. Bebia limonada na minha varanda. Me contava sobre a escola. Um dia disse que a mãe dele nunca ouvia como eu. Disse que estava feliz em ouvir quando quisesse. Ele voltou na semana seguinte. E na seguinte. Visitei um programa de centro para idosos. Tinham voluntários que ajudavam com coisas. Organizando. Pequenos reparos. Companhia. Uma mulher chamada Doroteia começou a vir às quartas. Organizávamos algo juntas, meu armário, minhas fotos, minha cozinha. Conversávamos enquanto trabalhávamos, sobre a vida dela, sobre a minha. Um dia ela disse: "Precisava disso tanto quanto você. Estava tão solitária." Eu também, disse. E percebi. Tinha encontrado o que precisava, mas não dos meus filhos. De pessoas que escolheram estar lá, que recebiam algo também. Parei de pedir aos meus filhos pelas coisas diárias, as coisas de rotina. Guardei meus pedidos para emergências, emergências reais. E algo mudou. Meu filho mais velho ligou num domingo, só para conversar. Não tinha feito isso em mais de um ano. Conversamos por 40 minutos sobre o trabalho dele, a vida dele, os filhos dele. No final ele disse: "A senhora parece diferente, mãe. Mais feliz." "Estou", disse. Minha filha começou a visitar mais, não para me checar, apenas para visitar. Sentávamos na varanda, tomávamos café, conversávamos. Ela não perguntava se eu precisava de algo, não checava meus remédios ou procurava problemas. Apenas conversava comigo, como se eu fosse uma pessoa, não um projeto. Numa visita ela disse: "Sinto muito sobre o feriado." "Eu sei", disse. Deixamos assim, mas algo tinha curado, porque não era mais o fardo deles, não era mais o trabalho deles, era apenas a mãe deles de novo, e eles podiam ser meus filhos, não meus cuidadores. A verdade sobre depender da família depois dos 60 é esta: não te aproxima, destrói o que você tem, não porque não te amam, mas porque amor não pode sobreviver sob o peso de necessidade constante. Dependência torna relacionamentos desiguais, transacionais, tensos. Você se torna suas necessidades, eles se tornam seus ajudantes, e em algum lugar nessa mudança, vocês se perdem. A pessoa que era, o relacionamento que tinham, foi substituído por obrigação, ressentimento, culpa dos dois lados. Mas aqui está o que aprendi, o que me salvou. Ajuda não precisa vir das pessoas que você mais ama. Às vezes vem da vizinha mais jovem que gosta de companhia, do taxista que lembra seu nome, do adolescente que precisa de R$ 20, da voluntária que está solitária também, de pessoas que escolhem ajudar, que recebem algo de volta, que tornam uma troca, não um fardo. E quando você para de drenar as pessoas que ama, quando para de precisar delas para tudo, é quando as recupera.
Não como ajudantes, como família, não por obrigação, por amor. Família funciona quando vocês se escolhem, quando estão juntos porque querem estar, não porque têm que estar. Sou grata por manhãs de sexta com Sara, por Francisco, o taxista que pergunta sobre meu neto, pelo garoto que corta minha grama e fica para conversar, por Doroteia que precisava da minha companhia tanto quanto precisava da dela. Sou grata pelas visitas de domingo da minha filha, quando vem não porque preciso dela, mas porque quer me ver. Pelas ligações do meu filho, que não são sobre consertar coisas, mas sobre conectar. Por aprender que as pessoas que você ama não podem te carregar, mas podem caminhar ao seu lado se você não está as pesando. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha falar sobre a verdade mais difícil que aprendeu sobre família. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda descobrindo como precisar menos e amar melhor. Cuidem-se, seja lá o que isso signifique para vocês. E lembrem-se, as pessoas que te amam querem te ajudar, mas precisam ainda te amar quando a ajuda acabar.